Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. E já começo o episódio de número 303 com uma pergunta direta para você. Quantas vezes você já se arrependeu não apenas do que você fez, mas daquilo que você deixou de fazer? Quantas oportunidades já passaram porque você disse, depois eu faço, não tenho tempo para fazer agora, não consigo olhar para esta atividade neste momento? Quantos ciclos de estudos, quantas metas, quantos concursos você perdeu, não porque errou, mas sim porque você não tentou efetivamente seguir com esta missão, seguir com esta jornada? Guarde esta frase: o peso da omissão pode ser maior do que o peso do erro. Porque, em vários casos, o não agir está ligado ao medo de errar. No entanto, eu vou repetir a frase para você: o peso da omissão pode ser maior do que o peso do erro. Porque quem erra, pelo menos aprende. Mas quem não age fica parado no mesmo lugar. Escreve isso, gente, num post-it na frente de um local visível todos os dias para você. É uma frase que o Jerônimo Temer utiliza, que é exatamente a seguinte: a ação cura, a inação adoece. Lembra, a ação cura. Então, neste momento é momento de agir. Se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Não deixa para fazer isso depois. Porque se você está deixando para fazer depois, mais uma vez você está sendo omisso no campo prático. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações, ou seja, vai lá no sininho e ativa as notificações. Vamos juntos, porque esse episódio pode mudar a forma como você encara cada decisão no seu estudo. E nesse momento eu vou compartilhar com você a história da Júlia. Mais uma vez, eu chamo a atenção que se trata de uma história real, mas com um nome fictício, para evitar a exposição do mentorado, da mentorada, sempre desta forma. Afinal de contas, vocês se encontram nos eventos presenciais, vocês se encontram nos eventos online ao vivo, e a ideia não é aqui expor a história de uma pessoa, mas sim possibilitar que você que às vezes imagina que é algo que só acontece consigo, você possa enxergar que isso talvez seja mais comum e que as soluções elas já existem. A Júlia, ela sempre dizia, professor, eu tenho medo de errar. Prefiro esperar a hora certa, o cenário perfeito, o momento ideal. Aliás, a palavra esperar o momento ideal é a que eu mais ouço. E aí vinha o silêncio da inação. Antes da mudança que eu vou trazer para você daqui a pouquinho, como é que era a vida da Júlia? É importante você enxergar como era e como se tornou após a virada. A mesa dela estava sempre organizada, porém o caderno sempre em branco. Então é como se a Júlia se valesse de todos os mecanismos para enxergar que estava tudo arrumadinho. Porém, a ação ela nunca vinha. Ela abria o edital, ela sublinhava, ela planejava, mas ela não começava. Ela continuava sendo omissa em tudo aquilo que levava para o que ela tanto gostaria, para o lugar que ela tanto gostaria de estar.
Cada dia que passava, o peso só aumentava. O peso da culpa, o peso do atraso, o peso da comparação com quem estava avançando. Ela dizia para mim, professor, eu não falhei. Olha só, professor, eu não falhei porque não tentei. Mas essa era justamente a falha, não tentar. Na visão da Júlia, ela achava assim: olha, eu não estou falhando porque eu estou tentando, então não corre o risco de eu falhar. O que ela não conseguia enxergar, que essa era a principal falha dela, o não tentar. Esse não fazer nada. Pensa comigo, se você não faz nada, qual é a consequência? Meses de atraso, ansiedade elevada, porque o resultado ele nunca chega, e a falsa sensação de estar enxugando gelo, de estar sempre preparada para começar, mas nunca começando, porque era melhor se omitir na visão dela. Desde que ela ingressou no método AV4.4, desde que ela ingressou no processo de acompanhamento individual, ela passou a colocar em prática os ensinamentos, dentre eles. Errar tentando é progresso, não não é uma inação. Errar tentando é progresso, eu vou repetir para você. Não tentar, aí sim, é uma estagnação. Então decidimos juntos aplicar o princípio do feito o mínimo possível, aquela regra que você já ouviu aqui em episódios anteriores, dos 15 minutos por dia, só isso. Para quê? Para que a mente gerasse um hábito. Os primeiros dias parecia pouco. Talvez você que esteja me ouvindo, pense assim, poxa, mas só 15 minutos, isso não vai fazer grande diferença. Mas lembra, o pouco feito todos os dias virou constância. O cérebro da Júlia passou a entender o hábito. E o que é que passou a ser diferente? A Júlia passou a ver o caderno não mais em branco, mas cheio de registros. Então, ao invés de não ter nada, passou a ter uma página. Depois passaram a duas páginas, a três, a quatro. Cada exercício errado deixou de ser vergonha e passou a ser aprendizado. Ela passou a levar como lema que só existem dois caminhos: ou você acerta ou você aprende. Então, quando você tenta, ou você vai acertar ou você vai aprender. Esqueça o erro, uma linha pejorativa. Ela percebeu que, enquanto o medo dela a paralisava, outras pessoas estavam avançando justamente porque não tinham medo de tentar. É o tentar que lhe leva para o próximo nível. Qual foi o resultado da Júlia neste novo momento pós-virada? Em 6 meses, exatamente em 6 meses, a Júlia acumulou mais progresso do que em 2 anos esperando o momento ideal. E quando ela fez análise de perfil estudantil, que é justamente a avaliação diagnóstica que eu faço e que eu traço do perfil do estudante, nesta avaliação, ela me disse que já estudava há 2 anos, mas sempre esperando o momento ideal. E por que que, no caso da Júlia, essa virada foi tão contundente? Quero que você reflita comigo. Quantas vezes você também já deixou de agir por medo de não acertar? Por que que o método ele é diferente? Porque perceba, quando você tem planejamento, que é o primeiro pilar, isso reduz o medo, porque você passa a ter clareza do caminho. Existe um planejamento, existe algo traçado, existe uma rota que você sabe que vai percorrer. Quando nós falamos da organização, você para de pensar no todo, porque existe uma quebra do macro conteúdo, que é o conteúdo do edital,
em pequenas partes. Isso torna o passo possível. Porque você não consegue dar um passão equivalente a 50 metros, mas você consegue efetivamente dar 100 passos de meio metro. O aprendizado eficiente mostra que cada erro é um degrau, não uma derrota, inclusive, porque quando você erra na resolução, você tem a oportunidade de voltar para a teoria, você tem a oportunidade de revisar e entender por que que você errou. A revisão, ela serve justamente para isso. E tudo isso precisa estar alicerçado no viés da inteligência emocional, porque fortalece a mente para não paralisar diante do medo. Entenda isso. Esse é o grande coração do método AV4.4. Não se trata apenas de estudar, trata-se de construir um caminho em que até os erros impulsionam você. Então não tem como você não progredir, porque o erro ele é necessário para este progresso. Por isso, vamos estabelecer o protocolo de hoje, que é o protocolo da ação mínima. Pega o papel, pega a caneta e escreve. Qual ação mínima eu tenho evitado por medo de errar? Escreve para você responder. Resolver questões de direito administrativo, resolver português, resolver a temida lógica proposicional, lógica sequencial, raciocínio lógico, matemático, que de alguma forma paralisa tantas pessoas. Execute essa ação hoje, mesmo que seja imperfeita, mesmo que você não acerte nenhuma questão, você vai conseguir enxergar quais são os pontos que precisam de melhoria. Registre no fim do dia o que? O registro da microvitória. Hoje avancei porque agi. Avancei porque agi. Este protocolo simples, ele transforma a inércia em movimento. E movimento é ação. Isso vai gerar constância. E é essa constância que vai fazer com que você conquiste o que você tanto sonha. Disciplina, gente, ela não brota, ela é conquistada, ela é construída. Guarda isso como lema. O erro ensina, a omissão, ela paralisa. O erro constrói, a omissão destrói, porque ela não permite que você avance no seu sonho. A aprovação ela não nasce da espera pelo momento perfeito. Ela não nasce pela espera do momento ideal, mas da ação imperfeita feita hoje. Talvez você que esteja me ouvindo, talvez não, certamente você lembrou de pessoas que não conseguem chegar ao próximo nível porque elas simplesmente elas são omissas em agir. Compartilha com esta pessoa que tem paralisado diante da dúvida. Não, lembra disso? Quem dorme com dúvida acorda com medo. E se você sente que precisa de ajuda para transformar esta paralisia em constância, manda mensagem no WhatsApp 719-9381-1035 ou no direct do Instagram, @prof.alanvinicius, e diz assim: professor, eu preciso aprender a transformar as minhas ações em resultados. É assim que você irá para o próximo nível. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 304. Até lá, valeu, grande abraço.